meus irmãos em Jesus, juntos nesta quinta-feira para mais um aprendizado do Mestre Jesus. Vamos hoje ler Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a passagem é a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente pode realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge uma pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar a posição? Por que para uns nada dá certo e para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre os viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e propiciar paciência, mas não explica essas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em sua perfeição, em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão desta causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. A lição de hoje vem nos explicar o que muitas vezes a vida não consegue. Ela vem nos abrir os olhos para todas as causas, para todas as lutas, para todas as provas que nós passamos na nossa reencarnação. Muitas vezes chegamos até a desacreditar na bondade, na justiça de Deus, que é igualmente Pai de todos os seres que habitam esse planeta chamado Terra. Diante das nossas aflições, muitas vezes nós perguntamos por que Deus nos esqueceu. Ou ainda, perguntamos por que Deus lembra do nosso irmão que está ao nosso lado, daquele amigo que prospera, e não acreditamos que Ele lembre de nós mesmos. A cada prova que passamos, nós colocamos ainda mais em dúvida a justiça divina, o seu amor, a sua bondade, a sua igualdade para com todos nós. E então, já acreditando que estaríamos prontos para entender essas desigualdades que existem para nós enquanto encarnados, mas que não existe para Deus, nosso Pai, elas nos são reveladas através da doutrina espírita, do Espiritismo, que nada mais é do que o Consolador que Jesus nos prometeu. Se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós conhecermos a vida de Jesus, os seus ensinamentos, nós vamos entender que nada
é por acaso na nossa existência. Que nada acontece porque somos menos amados por Deus. Que nada acontece porque temos uma cor da pele diferente da do outro, porque os nossos olhos não são claros ou escuros. Nada acontece porque merecemos um castigo divino, ou porque vamos para o céu ou para o inferno, mas acontecem pela justiça de Deus, nosso Pai. Acontece diante dos méritos, diante de cada tijolinho que nós fomos colocando na nossa existência anterior. E também acontece pelos tijolinhos e pelos caminhos que estamos tratando nessa existência. Nós compreenderemos que Jesus e que Deus, principalmente, como Pai, Ele é justo, Ele é leal a todos os seus filhos, que Ele não desampara nenhum de nós. Portanto, o Espiritismo vem sempre nos alertar: orai e vigiai. O que isso significa, meus irmãos? Que nós possamos orar sempre a Deus, pedir por sua misericórdia, por sua piedade, e que nós possamos vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos e todas as energias que nós transportamos para esse planeta Terra. Somente assim nós estaremos construindo uma diferença para a nossa vida futura, para uma possível próxima reencarnação. Nada que fazemos ou que passamos aqui acontece no acaso. Temos sempre um propósito de crescer espiritualmente, de melhorarmos aquilo que não conseguimos fazer na nossa estadia anterior. E devemos ter a clareza de que a nossa família é o nosso maior laboratório. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E que nós possamos sempre acreditar na benevolência e na justiça de Deus que é Pai e de Jesus que é o nosso irmão maior. Até a semana que vem, se Deus quiser.